Estamos no primeiro dia, hoje é domingo, e a gente vai trazer um pouquinho da perspectiva histórica, né? Foi uma das coisas que nós três falamos aqui na nossa abertura, no Bem-vindas e Bem-vindos, e agora a gente vai trazer um pouquinho de história e nós vamos quebrar um pouco esse padrão de vir da história anterior para mais recente, a gente vai partir da mais recente e vamos até a história anterior, né? Então, vou falar um pouquinho na primeira pessoa. Eu ouvi a Vanessa no ano passado falando, fui buscar um pouco mais de informações sobre como que o Papa Francisco, em 2016, trouxe, né, escreveu, redigiu uma carta reconhecendo Maria Madalena como agora a apóstola dos apóstolos, né, e trazendo um dia, que é o dia 22 de julho, e por isso nós estamos iniciando a nossa jornada hoje, concluiremos na quinta-feira, no dia 22, como um momento de celebrar. E celebrar principalmente essa mulher que foi a primeira a ver Cristo ressuscitado. Então, é um pouco disso, que é essa lembrança que acontece no dia 22. Em 2016, ele trouxe, autorizou, fez esse decreto, e desde 2019, então, a Igreja Católica agora reconhece como um período de festa, como um dia de festa. E aí vou passar para a Vanessa, ela vai trazer um pouquinho dessa história mais antiga. Então, daí voltando um pouquinho mais, são descobertas recentes que trouxeram, então, o Evangelho de Maria, e não só o de Maria, mas o de Maria, o de Filipe, de Pedro, de Bartolomeu e de Tomé. Então, tem aqueles que são mais conhecidos, que estão lá na Bíblia, de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas esses são, vamos dizer, os autorizados, né? Além desses, existem outros. E o Evangelho de Maria, ele tem toda uma leitura que foi feita pelo Lelupe, e também é uma das bases do que a gente está passando para vocês, do que a gente leu, do que a gente estudou. E qual que é o interesse, né, da gente olhar para essa história? Essa história, no fundo, é a nossa história. Então, com certeza, tem muito que está hoje em nós que tem relação com o que aconteceu lá atrás. E eu queria trazer também um pouco para vocês o que a Bíblia fala de Maria Madalena, lembrando que em alguns documentos, em alguns livros, em alguns textos que nós tivemos acesso, ela às vezes se chama Miriam, né? Miriam de Magdala. Então, às vezes Maria Madalena, às vezes Miriam. E trazendo então alguns trechos da Bíblia. Quando a gente olha lá o Evangelho de Lucas, fala sobre uma mulher possessa e pecadora. Indo um pouquinho mais para frente, também no Evangelho de Lucas, uma mulher purificada pelo amor. Amanhã a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre nossos demônios, sobre nossas sombras, vai ser nosso tema de amanhã. E outro trecho fala de uma mulher contemplativa, né? E assim vai. Ela é citada também como uma mulher discípula, muito amiga, inclusive vários trechos onde Pedro e outros apóstolos têm ciúme da Madalena, porque eles acham que ela é a preferida, né, de Cristo. Ela é aquela mulher também que reconhece ali, até na Semana Santa, ela reconhece que está chegando a hora, né? E ela entende que aquilo vai acontecer. Ela unge os pés de Cristo. É o que a gente chama de amor incondicional, né? Então, assim, eu entendo que vai acontecer, mesmo que não seja o que eu gostaria que acontecesse. Ela também é uma das mulheres que acompanha ele até a cruz. Então, na cruz estão com Cristo Maria Madalena, Maria, o João Evangelista
e agora esqueci o nome. E o... Ai, esqueci. Então estão com ele lá aos pés de Cristo, na crucificação. Uma das pessoas que estão lá, então, é Maria, né, a mãe de Cristo, Maria Madalena e João. Os outros apóstolos, eles não estão. Então, aqui também é uma questão da energia do feminino, que é aquela energia que consegue estar diante de algo muito, muito difícil, né? Muito doloroso, e mesmo assim aguenta, né? Mesmo assim dá conta, mesmo sabendo que não tem nada para fazer. É interessante você falar isso, Vanessa, desculpa te interromper, Diga. porque você citou agora da energia feminina, e você citou algumas características que estão estabelecidas, né, nas descrições de Maria Madalena, como uma mulher possessa, uma mulher que se redimiu pelo amor, uma mulher contemplativa, e aí você fala também que ela aceita que aquilo vai acontecer, como se ela tivesse uma intuição. Então eu listei aqui, né, a intuição, o possessa entendo como algo, como uma energia de alguma maneira caótica, e o amor como algo que se refere às emoções, né? E contemplativa como algo que efetivamente vai para dentro e não para fora, né? Sim. E são todas características ligadas diretamente à energia feminina. Ou seja, ela precisava de toda esta energia e dessas características específicas para estar ali, ao pé do Cristo, né? Parece-me que essa linguagem simbólica diz que nos momentos mais difíceis, talvez nós precisemos reconhecer o caos que nos cerca, precisamos nos apoiar e nos fortalecer no amor, precisamos acreditar na nossa intuição, ou seja, naquela percepção que nós temos de algo maior, e talvez acolher no sentido da contemplação, ou seja, o que está acontecendo? Deixa eu olhar para isso, né? E essas são características necessárias para navegar em tempos difíceis. Olha que interessante quando trazemos isso para a nossa realidade de hoje, não é mesmo? É. Muito interessante, né? Aquela característica de, apesar de ser muito difícil, é o que tem que acontecer, né? E eu dou conta e me coloco sem ação, né? Me coloco no acolhimento daquela situação, acolhimento. no amor incondicional de que tudo está onde deveria estar, está certo, e que há algo maior, né? A intuição nos diz que há algo maior que rege toda essa orquestra chamada vida, não é mesmo? E para isso, o caos faz parte, né? Fazendo um paralelo ali com a nossa, que é um pouco um clichê que a gente já conhece, né? Quando a linha da vida está assim, que é só ordem e cosmos, a gente já está em outro lugar, não é mesmo? Enquanto a gente está vivo, o negócio é assim, né? É caótico mesmo, não é? Ele tem uma certa ordem, mas ao mesmo tempo ele não tem essa estabilidade, essa plasticidade que a gente quer de tudo ajeitadinho, tudo arrumadinho, tudo do jeito que a gente possa controlar. Não. Maria Madalena nos mostra no caminhar dela e nas próprias descrições que são feitas dela ao longo da história, que também faz parte da vida todas essas características. Sim. E que elas são necessárias para podermos atravessar tempos difíceis. Sim. Eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está passando. Isso que eu ia trazer, que esse momento, e até quando a gente fala um pouco dessa necessidade da energia feminina, e aí é muito legal, Martine, você trazer essa questão do caos figurado numa possessão. Então, quando a gente olha para esse lugar, o que representa a possessão? É algo que eu não consigo dominar, algo que não está no meu controle, e temos uma tendência de querer controlar, de querer as coisas organizadas, mas só conseguimos estar em ciclos, né, e em fluxo, se a gente respeitar e entender que o caos faz parte disso. Exatamente.
quanto que Exatamente. até a Vanessa comentou, né? Amanhã falaremos de sombra, de luz e sombra, quanto que a gente compreender que faz parte e que é o ciclo natural. Não tem como a gente deixar de lado ou fingir que não quer ver, porque para atravessar tempos difíceis, tempos de crise, tempos caóticos, como estamos nesse movimento, né, neste momento, realmente a gente precisa reconhecer que há uma certa ordem no caos, e de que há caos na ordem. E que ele é necessário na essência de que ele faz parte da vida, não a vida sem caos. Aliás, quer um exemplo mais contundente de caos? O parto. Quando nós nascemos, é um momento de maior caos da nossa vida. E nesse momento, inclusive, de maior caos da nossa vida, aliás, esses momentos de maiores caos da nossa vida, nós naturalmente, aqui eu falo de natureza mesmo, né? Nós somos chamados a contemplar, a acreditar na intuição, a verificar verdadeiramente que há amor em tudo isso, para podermos nascer para uma nova realidade. E, como pegando o exemplo do parto, para nós nascermos enquanto criança, bebê, nós precisamos morrer enquanto feto. Porque se a gente permanece feto, nós não nascemos como criança. Então, a pergunta aqui que fica, nesse olhar de Maria Madalena, adaptado ao nosso tempo de hoje, talvez o que precisamos deixar morrer para poder nascer o novo dentro desse momento de caos e crise. Que é justamente a inspiração. Quando a gente olha a vida dela, quantas facetas de Maria Madalena, né? Então, aquela que era possuída e era pecadora, e daí, depois de estar ali na cruz, agora eu lembrei, estava José de Arimateia também. É ela que domingo vai até o túmulo, é para ela que Cristo aparece a primeira vez. E por que é para ela, né? Será que talvez ela fosse a mais preparada entre os apóstolos, né? Por qual motivo é para ela, né? Que ele aparece pela primeira vez. E quando ela volta para contar, eles não acreditam, né? Tem até aquela cena do Tomé, né? O São Tomé, tem que ver para crer, né? O Cristo teve que aparecer para que ele E olha, acreditasse. você tocou um ponto nevrálgico para mim, que é o seguinte: por que ele apareceu? Aqui, perspectiva minha, totalmente minha, viagem minha. Mas talvez porque ela estivesse de posse integral da sua energia feminina de acolhimento, de contemplação, de intuição e de amor incondicional. Ou seja, ela simplesmente aceita. Ela simplesmente acolhe e aceita. Sim. Quando vai para os outros, eles dizem, eu não acredito. O que eles fazem quando se colocam dessa maneira? Eles rebatem, eles não acolhem. Então, para que ele pudesse ter a sua primeira aparição, precisava de acolhimento. Necessário se fazia um acolhimento e precisava, aqui totalmente minha leitura, da energia feminina, não forçosamente de uma mulher, porque energia feminina todos nós temos, homens ou mulheres, e vice-versa. Mulheres têm energia masculina e homens também, por óbvio, mas talvez o que tinha ali era justamente essa harmonia. Maria Madalena estava pronta no sentido de em equilíbrio com a energia de Jesus naquele momento. Tanto é que quando ela foi, né, ela foi rebatida. Olha que interessante. Sim. Eu preciso ver para crer. E Maria Madalena disse, não, eu creio para ver. Sim, que lindo, né? Tem um texto do Evangelho de Maria que diz que quando ela veio para dar notícia, Pedro falou, será possível que o mestre tenha conversado assim com uma mulher sobre segredo que nós mesmos ignoramos? Devemos mudar os nossos hábitos e escutar essa mulher? Será que ele verdadeiramente escolheu-a e preferiu a nós? Então, tem essa provocação, né? Que essa mulher
né, entre os apóstolos gera, né? Ela gera Uhum. essa provocação, ela gera, né? Sim, sim. Eles sentem esse incômodo. E é E interessante porque eles uhum, estão olhando para fora, não para dentro. uhum, Ela sim, estava com Jesus olhando para dentro, não para fora. muito bom. E é isso. Tem um livro do Leloup que fala que depois de um tempo, a Maria Madalena vai para a França. Então, diz que ela chega pelo sul da França, o Saint-Marie-de-la-Mer, e tem um livro do Leloup que fala sobre a montanha de Saint-Baume, diz que ela viveu por muitos anos lá. O Leloup também viveu, parece que ele morou 10 anos naquela região e ele estudou muito. Então, tem a gruta dela, enfim, tem alguns lugares que dizem que até hoje são visitados, para a gente conhecer um pouco da história dela. Então, os últimos anos foram ali no sul da França, que é onde ela foi também ser iniciadora, né? Ela assume daí essa energia de levar a palavra, né? Que é um pouco da energia do masculino, de o poder do verbo, que ela levou também para essa região. Muito lindo. É Uhum. muito lindo. É. Ah, Então, como vemos, né? Símbolos em todos os uhum. lugares. Esse é um pouco, então, da história da Maria Madalena. Nos outros dias, a gente vai trazer outras perspectivas. Amanhã a gente vai falar um pouco desses demônios, né? Quem não tem aí uns demônios internos para ter que lidar. E amanhã a gente traz, então, um pouco dessa história sobre ela e uma reflexão também. É isso. Gratidão, muito lindo. Muito grata pelo teu relato. Tá bom. Me trouxe alguns novos insights aqui. Uhum. Muito lindo. Muito Muito bom, lindo. gente. Obrigada, Martine, Vanessa. Muito bom esse primeiro dia. E agora nos aguarde, então, que amanhã nós voltamos e trazemos mais reflexões sobre Maria Madalena, que é o caminho com ela que nós estamos fazendo. Até amanhã. É isso. Até.